Boa noite, família Rede Vida, que alegria estar com vocês nesse sábado, aqui no nosso Fazendo Barulho. Com muita alegria a gente acolhe você que nos acompanha agora pela internet, pela Rede Shalom de rádio. E olha que o tema de hoje está muito especial. Nosso tema é revolucionárias. Isso mesmo, vamos falar sobre a vida de nada mais, nada menos que Santa Catarina de Sena. Hoje é o dia dela, essa santa que foi uma grande revolucionária, e nós vamos descobrir que revolução foi essa e como ela pode ser uma grande inspiração para que nós mulheres sejamos revolucionárias nos tempos de hoje. Quem vai bater um papo super legal com a gente é a Estela Cavalcante e a Larissa Lopes. Vamos ter também Ziza Fernandes falando para a gente sobre quais são as atitudes de uma mulher forte. Fica ligado aí, viu? E o que não pode faltar é a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós queremos colocar a sua vida, as suas intenções diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos renove e derrame abundantes graças sobre as nossas vidas. Lembrando que você pode interagir conosco nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @Fazendo Barulho. Faz o seguinte agora, faz um story, marca a gente, compartilha com outras pessoas também o link desse programa para que muitas outras mulheres também sejam alcançadas na noite de hoje. Esse programa vai fazer muito bem a todas nós, porque nós vamos entender o nosso papel, a nossa missão, sobretudo nos tempos de hoje, através do testemunho das nossas convidadas. E a gente começa bem o nosso programa de hoje com música ao som da querida Adriana Ariges. É com vocês, hein? Satisfaz, por sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Onde seus passos se perdem na estrada, nem sempre você tem chegada. O que a gente faz, hein, meninos? Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Ai, 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 ai. Seu caminho a Deus. Entregue 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 seu caminho a Deus. Laia, laia. Quero ouvir os homens, vai! Os homens, glória! As mulheres, aleluia! Vamos celebrar!
chegou a hora do nosso Leve a Sério. Nosso tema de hoje é revolucionárias, a partir da vida de uma santa que é uma grande revolucionária, Santa Catarina de Sena, que é celebrada hoje, doutora da igreja. Nós vamos conversar com as nossas convidadas super especiais que estão aqui conosco pela primeira vez. E com muita alegria a gente quer acolher a Larissa Lopes, da comunidade Canção Nova, mãe de 3 filhos, está no 5º mês de gestação. E com muita alegria também nós acolhemos a Estela Cavalcante, da comunidade Shalom, mãe de 8 filhos, 3 no céu, 5 aqui na terra. E elas também vão poder falar um pouco pra gente sobre como é a vida delas. Deve ser bem animado, né? Cuidar das crianças, viver a missão que Deus confia a vocês. E que alegria ter vocês nessa noite. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada, Delny. Para mim, sem dúvida, é uma grande alegria, né, estar aqui nesse momento, fazendo isso que a gente acha tão importante, né? Estar entre comunidades irmãs. Então, eu já aproveito para trazer o abraço aqui de toda a comunidade Canção Nova, a todos que são comunidade Shalom, que nós muito amamos e estamos juntos sempre. Para quem não sabe, a comunidade Canção Nova auxiliou muito a comunidade Shalom, nosso fundador, Moisés Azevedo. Ali no iniciozinho, na verdade, nem existia a comunidade ainda, Moisés ainda estava rezando sobre isso, e o padre Jonas Abib foi aquele que incentivou, estimulou Moisés a ouvir a Deus. E graças a Deus e ao padre Jonas Abib, hoje a comunidade Shalom consegue alcançar a vida de milhares de pessoas, não é isso? Estela, bem-vinda! Muito obrigada, Delny. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos que estão em casa. É uma alegria enorme estarmos juntos aqui para conversar sobre um assunto muito importante, que são as mulheres, que é a vida consagrada, que é a missão de cada um de nós. Uma alegria. Santa Catarina de Sena, ela foi uma mulher assim, firme, uma mulher que atuou decisivamente no seu tempo, ela que viveu ali no século XIV, durante a Idade Média. A igreja passava por grandes desafios, né? E também era um período de doenças, a peste assolava toda a Europa. Estela, fala um pouquinho pra gente sobre, nesse contexto, qual foi essa revolução que Santa Catarina de Sena foi gerando? Lendo um pouquinho sobre Santa Catarina, um pouquinho mais, eu fiquei encantada como ela foi gerando essa revolução através dos pequenos gestos de amor, de caridade. Primeiro que ela não se esquivou diante da peste negra, ela não se esquivou dos doentes, das pessoas necessitadas. E as pessoas testemunhavam que ela sempre os acolhia com um abraço, com um olhar, segurava suas mãos, ou seja, ela foi atenta ao outro. Então acho que essa revolução que fez Santa Catarina, com certeza ela teve dons extraordinários, mas o ordinário, a atenção, a caridade nas pequenas coisas, acredito que tenha sido a grande revolução que ela veio nos trazer. Muita gente pensa que Santa Catarina, inclusive quando vê a foto dela, acha que ela foi freira, religiosa. Ela pertenceu à 3ª Ordem dos Dominicanos, foi uma leiga consagrada. Inclusive, ela é a única leiga consagrada doutora da igreja, e isso traz para nós uma repercussão muito grande sobre essa revolução vivida nas pequenas coisas, né, Larissa? É isso. E realmente esse foi um dos fatos da vida dela que mais me chamou a atenção. Porque, sabe, quando a gente lê a vida de um santo, né, a gente fica procurando ali nos pormenores uma identificação, aquilo que a gente diga assim, realmente, a santidade é possível. E quando, mesmo vendo aquela santa com aquelas vestes que a gente imagina que ela era uma religiosa, mas não, quando eu entendi que ela vivia a sua consagração como leiga, eu disse, opa, eu também. Se identificou logo, né? Então, realmente, assim, eu tive um pouco mais de atenção. E algo também que me diz essa revolucionária que ela é justamente isso. Viver a sua intimidade com Deus, o seu chamado dentro do lar. Então, dentro das atividades do dia a dia dela, ela conseguiu chegar a essa meta tão importante que cada um de nós precisa chegar, né? Com certeza. E era um período também assim bem desafiante para a igreja, sobretudo o Papa passava por um período muito turbulento em que ele tinha mais que exercer um papel até político do que um papel ali espiritual, de orientação dos fiéis, né, como manda o figurino. E ela mesma deu conselhos ao Papa, ela mesma exortava os cardeais a favorecer com que a igreja vivesse aquilo que era chamada a viver, né? Fala um pouquinho para a gente, Estela, sobre esse amor de Santa Catarina de Sena à igreja, também como ela foi importante para que a igreja fosse conduzida nos caminhos do Senhor. Uma mulher, né? Deus se utilizou de uma mulher para que a igreja
continuasse trilhando os caminhos do Senhor para ela, né, naquele tempo. Eu não sei se todos sabem, mas Santa Catarina, ela não teve... Ela veio de uma família, são 25 filhos, eram 25 filhos. Uau! 25. Nem eu sabia dessa. E era uma família muito pobre, né? Tanto que ela, bem pequenininha, ela era muito magrinha, pequenininha porque eles passavam necessidade mesmo. E ela foi crescendo nesse ambiente, mas um ambiente muito piedoso. E ela não teve a oportunidade de ir para a escola. Então ela não aprendeu a ler nem a escrever. E ela foi alfabetizada, pré-alfabetizada já adulta. Mas ela ditava suas cartas às pessoas, né? E ela endereçava essas cartas ao Papa, ao clero. E ela, Santa Catarina de Sena, ela não teve a intenção, eu vou fazer uma revolução. A intenção dela era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E esse amor a Deus gerou também o amor à igreja. Por isso que ela não tinha medo, ela não parou na sua fraqueza. Ela não parou na sua fragilidade. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Não, ela amava tanto a Deus, amava tanto a igreja, que ela foi além das suas fragilidades. E com muito amor e destemor, ela ia e ela desbravava e ela realmente anunciava, porque ela era guiada por essa caridade de Cristo mesmo. Sim, é belo ver como a mulher também, ela atua e ajuda na missão profética de Cristo no mundo. Nós mulheres temos um lugar super especial no anúncio do Evangelho, nós podemos fazer a diferença onde nós nos encontramos, sobretudo na nossa casa, na nossa família, né? E a Santa Catarina de Sena também vivia um amor muito particular aos pobres, né? Ela catequizava os jovens, era uma mulher assim cheia de virtudes. E nós mulheres somos chamadas também a vivermos as virtudes, a vivermos a santidade nos dias de hoje, né? Fala um pouquinho pra gente, Larissa, sobre como é esse exercício das virtudes no seu dia a dia. A gente sabe que nem sempre é tão fácil assim ser uma mulher virtuosa, né? Mas o que é que te ajuda também a viver as virtudes? De que forma você vai conseguindo ali dar uma resposta nova e revolucionar ali o seu dia, a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor por meio de uma vida virtuosa? Tá. Então, assim, eu busco pensar o exercício das virtudes como um serviço para o outro. Então, eu, na condição que hoje eu vivo, né, de ser uma esposa, de ser mãe, então eu já tenho uma turminha ali para exercer as virtudes, né? já tem uma galera ali para... no serviço a eles. Então, assim, é muito importante que a gente tenha atenção e busque realmente no nosso dia a dia estar em comunhão com Deus, porque só mesmo vivendo essa graça de buscar estar todo o tempo em comunhão com Deus, nós conseguiremos bem viver essa missão. Então, algo que eu tiro também de Santa Catarina de Sena como um ensinamento nesse sentido é justamente isso. Eu trouxe um pouquinho na resposta anterior, mas eu vou reforçar, né? Que no dia a dia dela, ela conseguiu viver bem isso e é interessante, né? Porque é um traço do carisma Canção Nova. Então, eu tenho que dizer assim, que é a oração ao ritmo da vida. Então, em meio às nossas atividades, trazer aquela atmosfera de oração, aquela sede de estar com Deus, mesmo que eu tenha tanta coisa para fazer, mas em tudo, a vontade de Deus, em tudo, buscar estar em perfeita comunhão com Ele. Então, eu visualizei isso na história dela, porque é interessante. Tem um episódio, né, em que justamente a família estava um pouco contrariada, porque queria que ela casasse. Sim. Né? E dentro do coração dela, ela já tinha aquele desejo pelo celibato. Não tinha esse celibato como a gente conhece hoje em dia, né? Mas o desejo de manter-se virgem por amor a Deus, de ter Jesus como seu esposo. Então a família estava um pouco chateada, porque queria que ela casasse e ela dizendo que não. Então o que é que eles fizeram? Não, pois então você vai fazer todo o serviço de casa. Então todo o serviço de casa ia para Santa Catarina e o que é que ela pensou? Vou fazer pensando que meu pai é Jesus Cristo, minha mãe é Nossa Senhora, meus irmãos, que são muitos irmãos, né? Mas é porque também vários morreram, a gente sabe como era a situação também daquela época, né? Mas meus irmãos são os discípulos, são os apóstolos. Então, veja o sobrenatural que ela conseguiu colocar dentro do lar dela. Então, era legal esse demais. o serviço, né? E essa questão da vida espiritual é muito determinante para o nosso exercício de sermos mulher, de fazer a diferença ali, não, Estela? No teu dia a dia, então, também com 5 filhos, vai fazer uma diferença gigantesca.
Realmente, assim, sem Deus acho que a gente não consegue, não. E né? dá tempo de rezar? Dá tempo de rezar, Estela? Tem que dar, porque se não rezar, não dá. A gente precisa se organizar, né? Hoje, as crianças já estão na escola de manhã, então a gente tem um tempinho, né? Mas se não tiver oração na vida, como a Larissa falou, a gente não vai conseguindo, porque a oração não pode ser um momento. Não pode ser, eu vou rezar aqui um momentinho. Eu preciso, em meio às minhas atividades, quantas vezes eu não respiro fundo e fico, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, porque só o Espírito mesmo, é a vida de oração que vai nos guiando. Às vezes é inevitável, né? Os conflitos dentro de casa, as coisas que a gente não sabe para onde ir, a gente respira e pede a Deus, Senhor, dá-me a tua sabedoria. E ser guiados mesmo por esse Espírito que vai soprando ao longo do dia, né? Que vai nos guiando, que vai nos conduzindo. Então, sem a vida de oração ou sem a oração na vida, é muito difícil a gente viver essa vida de virtudes e conduzir uma família, né? Para essa vida de virtude, nessa vida de santidade, né? E essa vida de oração, de intimidade com Deus, deu a Santa Catarina de Sena a força. Ela conseguiu viver a atitude de uma mulher verdadeiramente forte, que fez a diferença. E sobre esse assunto de sermos mulheres com atitudes, de mulheres fortes, quem vai falar agora pra gente é a Ziza Fernandes. Aqui no meu peito mora uma mulher intensa, muito intensa. Intensa até demais às vezes. Mas não tem outra força mais avassaladora numa mulher do que essa intensidade de busca, especialmente pela verdade. A força da verdade conhecida e tomada de posse assim, de uma mulher, quando uma mulher toma posse da verdade de si mesma, ela fica, primeiro, muito mais interessante. Alguém disse ou pensa por aí que uma mulher fica interessante quando ela está usando grandes marcas, uma super bolsa, uma mega maquiagem, um super cabelo. Eu acho que o que tem de interessante mesmo em uma mulher é o que faz o brilho dela aqui do olho ficar tão evidente, que ela intriga só com a presença. Porque ela pensa, porque ela está além, porque ela está para frente. E eu acho que isso é o que faz a intensidade de uma mulher tão admirável. Naturalmente, uma mulher vai ser admirável quando ela buscar fundura em si. É muito triste uma mulher rasa, fútil. É muito triste uma mulher fútil. Nenhuma mulher nasceu para isso. Nenhuma. Não, de jeito nenhum. Eu me recuso. Eu não sei se você se percebe fútil às vezes. Eu às vezes me percebo e tento cavar em mim mais fundura, porque eu não quero admitir uma vida rasa. E eu, de verdade, te pergunto, você acha que você é uma mulher rasa? Fútil? Que pensa em tolices? E gasta tempo com tolices? Pensa aí. Pensa. Aqui no meu peito mora uma mulher intensa, com o seu interior e que às vezes não sabe se está fazendo a coisa certa ou errada, mas sabe que a intenção é das melhores e o esforço para ouvir a própria consciência é gigante. Gente, para a gente se escutar, para a gente se conhecer, não tem outro caminho que não seja o do esforço. E esforço estável, contínuo. Esforço leva tempo. E a gente vai se conquistando, se dominando, só com esforço. Não adianta, não tem um caminho mais fácil, não. Não, tudo que é mais fácil não dura tempo. Não dura uma vida, não dura. Precisa de esforço. Uma mulher intensa é construída de esforços. Quais são os seus? Você se esforça no quê? No que você gasta tempo na sua vida? Se você fosse contar aqui no relógio, o tempo da sua vida gasto, com o que você gasta tempo? Tempo é a substância sagrada da alma. É o lugar divino onde a gente experimenta a nossa existência. É preciso amar o tempo. Mas tem gente que desperdiça. E depois chora. E depois fica aí, reclamando da própria vida que plantou. Ai. Assim, bem aos poucos, eu vou reconhecendo o certo do errado sobre mim mesma. O eterno do passageiro sobre mim mesma. É pena que em alguns momentos eu esqueço e me ponho a começar tudo de novo. Perco o caminho quando eu vou pelo caminho da futilidade. Perco completamente.
Mas eu persigo essa tal verdade, essa sinceridade interior como quem busca alimento em horas de sobrevivência. Sim, a verdade interior é alimento para a hora de sobrevivência. Tem hora que você acha que vai tudo ruir, que vai tudo acabar. Ou quando você está num relacionamento, por exemplo. Não precisa ser só um relacionamento amoroso, um relacionamento amistoso que você acha que aquela amizade vai acabar. Ou que aquele relacionamento amoroso vai ruir, ou que aquele trabalho vai ser destruído. Tem horas que a gente acha que vai sucumbir. Onde que a gente busca força? A gente reza, a gente busca a Deus. E Deus devolve a gente para a gente mesmo, dizendo: ei, eu te dei vida para você cuidar bem dela, não para você levá-la com futilidade ou superficialidades. Às vezes a gente sente essa sobrevivência completamente espremedora da nossa existência, né? Às vezes a gente vive esse caso extremo, esse momento extremo de vida ou de morte, porque a verdade sobre a minha própria vida não deveria ser tão desconhecida a mim mesma, para eu precisar de momentos extremos e nesses momentos extremos saber que eu preciso de ajuda. Às vezes eu confundo uma realidade psicológica com uma realidade espiritual e peço que Deus arrume em mim o que só o meu esforço vai colocar no lugar. O que há em você que precisa de esforço para melhorar como pessoa? A Ziza deu o recado pra gente. Eu quero trazer agora algumas coisas que ela foi dizendo para conversar aqui com as nossas convidadas de hoje, a Larissa, da Canção Nova, e a Estela, da comunidade Shalom. A Ziza foi falando sobre as atitudes de uma mulher forte. Ela disse que a mulher não foi feita para viver uma vida rasa e superficial, mas que a mulher foi feita para uma profundidade. Por que viver, Larissa, uma vida rasa e superficial para nós mulheres nos tornam seres fracos? Eu posso bem testemunhar isso, porque eu já fui essa mulher que viveu essa vida rasa, que viveu na superficialidade. Então, assim, né? A gente tem que admitir, né, essas coisas. Ela fala até das futilidades também, né? Isso. Então, assim, o que eu trouxe de aprendizado com isso, né? Com essa experiência dura que vivi. Porque viver na superficialidade, no meu caso, eu buscava muita aprovação dos outros. Naquilo que vivia, naquilo que fazia, naquilo que escolhia. E é mais em função do olhar das pessoas, né? Sim. E o que trazia isso pra mim? Frustração. Porque, por mais que você tente, você não vai chegar à expectativa que as pessoas colocam em você, né? Então, assim, diante desses percalços, de cair um pouco nessa questão dessa futilidade, dessa vida rasa, Deus teve misericórdia e foi me apresentando como viver na fundura, né? Como a Ziza vai trazendo. Então, assim, buscar a profundidade. E aí eu entendi que eu sou aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Então, parar de buscar um pouco a aprovação dos outros. Não que eu vá viver também, não me importando com nada, né? Mas, assim, a gente tem minimamente se importar porque vivemos em sociedade. Mas, assim, eu fui entendendo que o que importa mesmo é o que Deus pensa e que Ele sonha pra mim. Então, a partir do momento em que eu voltei minha vida a buscar viver projeto de Deus a meu respeito, que eu tô caminhando pra chegar lá, né? É uma luta, vai ser até morrer. Então, eu fui entendendo que realmente vale mais a pena viver na profundidade. É bem melhor. É bem melhor e não menos, né, desafiante. Exige desafio, exige o autoconhecimento, exige nós mulheres tomarmos posse de nós mesmas e da nossa missão. Às vezes é tão mais fácil viver fora de nós, viver nessa superficialidade, né? Fala um pouquinho pra gente, Stella, sobre como isso é decisivo na nossa missão. Como é importante a gente assumir a nossa vida, as nossas responsabilidades, a partir dessa profundidade que nós somos chamadas a viver, né? E a sermos mulheres que vivem neste profundo, não de qualquer coisa, não com futilidades, né? Como a Larissa ia falando, existe um propósito de Deus. Deus tem um chamado para a minha vida, como tem para a sua, como tem para a da Larissa, como tem para a sua. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. E a forma mais concreta da gente viver uma vida profunda é tentar escutar o que Deus tem para mim. Né?
Deus tem para mim como mulher, como esposa, como mãe, como filha de Deus, como consagrada, né? Existe uma resposta que só eu posso dar, que é diferente da resposta da Larissa, por mais que a gente viva em Deus e que a gente viva um caminho de santidade que é diferente da tua resposta, uma celibatária consagrada. Então, eu acho que é fundamental para a gente não viver uma vida rasa é escutar o que é que Deus tem para mim, e a gente faz isso através da vida de oração, e tentar corresponder, mesmo com as nossas fragilidades, que são tantas, né? São tantas fragilidades. Mas a gente sabe que Deus supera. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Deus vai superando as nossas fragilidades, né? E a gente vai nessa busca, escutando, buscando corresponder. Então é isso que a gente faz, né? Concretamente, na nossa casa, nas nossas atividades ordinárias, na missão que Deus confia, né? Então, eu acho que são vários detalhes, né? Várias possibilidades, mas sabendo que eu, Estela, tenho uma resposta única para dar a Deus, né? Então isso faz com que eu não me preocupe com os outros tanto, né? Não me preocupe tanto com os outros, não me preocupe com o chamado do outro, não me preocupe no sentido de, não, eu não posso prestar contas a ele, mas diante de Deus, aquilo que Deus me chama, qual é a resposta que só eu posso dar? E que é decisivo não só para mim, mas para aquelas pessoas ali que estão ao meu redor. Na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas com as quais eu lido no meu trabalho. Eu evangelizo, eu acredito muito assim que assumir com responsabilidade a minha vida é favorecer também que outras pessoas assumam a vida delas, o chamado de Deus na vida delas. Não é algo só meu também, né, nesse caminho. Exatamente. E saber que os primeiros... Eu acredito sempre, pensei assim, que a gente é como aquele copo, aquele vaso, né, que vai recebendo a graça e que vai transbordando primeiramente aqueles que estão ao nosso redor. Né? Assim, os primeiros beneficiados precisa ser o meu esposo, né, que é o meu mais próximo. Precisam ser os meus filhos. Não adianta a gente querer evangelizar os de fora se dentro eu não estou sendo testemunha, né? Do amor de Deus, da caridade de Cristo, da atenção. Primeiramente é o meu esposo. Eu não posso chegar aqui e sorrir para vocês se eu não sorrio dentro de casa, né? Se eu não trato com carinho aqueles que Deus me confiou. Sim. E os meus irmãos de comunidade, os meus vizinhos, enfim, precisa ser um transbordar, né? Isso é muito belo porque é inerente ao nosso ser mulher. Vocês são casadas, eu sou celibatária, né? Cada uma vive na sua missão. Você que acompanha a gente agora que é solteira, você também tem a missão de mudar a vida daqueles que estão ao seu redor a partir também dessa vida profunda, dessa mudança interior, desse amadurecimento que cada mulher é chamada a viver. Larissa, você falar alguma coisa? Acabei te cortando, desculpa. Não, é isso mesmo. É porque eu vinha lembrando que existe uma evangelização que é uma evangelização por contágio, né? Existem vários tipos de evangelização, mas como é belo, né? Essa que é assim, o nosso modo de vida, né? Quando nós entendemos e bem vivemos aquilo que Deus espera de nós, ele tem esse poder de contagiar. Então contagia os de perto, mas às vezes, aqueles que a gente nem imagina, também de repente eles chegam para testemunhar, né? E dizer, olha, realmente assim, eu acho tão bonita a maneira como você vive com a sua família, eu queria fazer isso, isso e isso. E já é uma oportunidade da gente prolongar o assunto, da gente interceder, para que aquela pessoa que teve a coragem de chegar e testemunhar para a gente que a maneira como nós vivemos, de alguma maneira despertou nela algo bom e que trouxe para ela um desejo de mudança de vida, de fato acontece. Então, às vezes a gente vive, não está nem pensando que vai realmente trazer isso que é a palavra de Deus, né, que é o evangelho na vida das pessoas. E Deus, que não perde oportunidades, ele vai lá e acaba fazendo, né? Com certeza. Trazendo aqui para Santa Catarina de Sena, que é a santa da qual nós estamos falando hoje, e também a partir da vida dela nós estamos lançando luz naquilo que nós como mulheres somos chamadas a viver. Ela diz o seguinte pra gente: aguenta aí o sofrimento. Aguenta aí o sofrimento, porque a recompensa
nem se compara, não tem proporção com o sofrimento que você vive hoje. E é tão difícil, gente. Às vezes a gente quer se ver livre do sofrimento, na verdade, dos sacrifícios do dia a dia, dos sacrifícios da vida, daquilo que é mais desafiante para nós. Mas, como ela diz, existe um sentido nesse sacrifício, existe um sentido nesse aguentar a barra, segurar a barra. Cada uma de nós tem suas dificuldades, como mãe de família, eu como celibatária, você que acompanha agora, que é solteira, cada uma de nós tem o seu sofrimento. E Santa Catarina Sena fala sobre essa resiliência. Eu acho muito belo a mulher que tem essa capacidade de doação, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava conversando com um irmão aqui de trabalho e ele estava digitando e eu falando várias coisas para ele. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí desculpa, eu só consigo fazer uma coisa. Eu só consigo concentrar aqui e depois eu vou te escutar. Eu disse, ixi, é mesmo. Eu acho que essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Stella, sobre essa capacidade da mulher de sacrifício mesmo, né? De estar ali atenta aos detalhes, de servir a todos aqueles que mais precisam, de aguentar o sofrimento. Na verdade, nós mulheres temos essa graça também de segurar ali as pontas, né? Quando o negócio não tá dando muito certo. É verdade. Como cristãos, sem falar antes da mulher, nós todos temos que saber que a nossa vida, assim, existe aquela palavra que diz, terão 100 vezes mais. Pais, filhos, terras, bens, comprovações. Então, é inerente à nossa vida, né? A nossa vida se configura a vida de Cristo. Não dá para tirar a cruz, não dá para tirar a aprovação. Às vezes com as redes sociais, né, a gente compartilha alguns momentos da nossa vida e as pessoas sempre dizem, mas né, parece que tá tudo bem. E, na verdade, assim, às vezes a gente vai, até mesmo com esse advento das redes sociais, se posta a vida feliz, os sorrisos, e às vezes a gente quer tirar o sofrimento como se aquilo fosse real. O sofrimento é inerente a todo ser humano, né? E a gente, recebendo esse sofrimento, ele tem um poder redentor, né, na nossa vida. Então, assim, nós somos capazes de sofrer e unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. A vida da gente é comprovações, sim, todos os dias. Às vezes pequenas. Eu não acredito que tenha alguém, Larissa, né, Delny, mas assim, dentro de casa, com os nossos filhos. Todos os dias a gente tem pequenos sofrimentos, pequenas lutas. E às vezes são grandes. Às vezes são muito grandes, a gente tem momentos de maiores provações e saber que aí Deus está, né? Deus nos deu essa capacidade de sofrer com Ele e por Ele, e esse sofrimento realmente é um sofrimento redentor. A gente recebe, acolhe esse sofrimento e vai ofertando, e a gente tem tantas coisas para oferecer, né? É o cansaço, são muitas noites mal dormidas. Olha, Delny, você ainda não viveu isso, né? Não vai viver, mas quantas vezes amamentando as crianças de madrugada é um esgotamento. É um sofrimento no esconderijo ali, né? Muitas vezes o sofrimento da mulher dentro de casa, especialmente as mulheres que estão dentro de casa, donas de casa, ninguém vê. Nem nosso marido às vezes está trabalhando, não vê, né? E esse sofrimento não é estéril. É um sofrimento profundamente fecundo, né? Que vai fecundando a vida dos nossos filhos, que vai fecundando a vida da nossa família e de tantos que a gente não conhece. Na medida que a gente vai se unindo, Senhor, eu te ofereço isso. Eu te ofereço esse cansaço, eu te ofereço essa dor de cabeça. A gente não pode parar quando tá com a dor de cabeça. Quando a gente tá gripado, né? Não tem como parar, né? A vida vai continuando e a gente vai oferecendo isso por amor a Deus e por amor à humanidade. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo com a Stella, com a Larissa Lopes. E agora a gente vai de música com ela, Ziza Fernandes, que vai cantar para nós sobre mulheres que fizeram a diferença, nada mais, nada menos que Ana e Nossa Senhora. Vamos ouvir. Trago dentro em mim a imensidão de quem só ama como amei. 1000 palavras faltariam, sei dizer simplesmente como eu sinto. Eu desaprendi a esperar de tanto que acreditei que um dia eu geraria a flor do bem, luz do dia pequenina.
mesmo as pedras ouviriam. Ah, minha menina, no meu ventre seco eu quis dizer sim ao meu Senhor. Tanto amor senti, e toda mãe carrega em si a dimensão. Dar a vida é muito mais que criação, é um milagre, a mão divina. Minha filha, minha luz, carregarás contigo essa noção. Quando fores ter o Cristo ao coração, serás tu mais um milagre. Ah, minha menina, eu diria sempre sim, mesmo as pedras ouviriam. Ah, minha menina, no meu ventre seco eu quis dizer sim ao meu Senhor. Ah, minha menina, eu diria sempre sim, mesmo as pedras ouviriam. Ah, minha menina, no meu ventre seco eu quis dizer sim ao meu Senhor. Chegou o momento das dicas preciosas da Livraria Shalom. Como o nosso tema trata hoje de sermos mulheres revolucionárias, nós vamos trazer produtos que vão nos ajudar a viver ainda mais e melhor a nossa missão e a beleza de sermos mulheres segundo o coração de Deus. E você que está em casa também pode presentear outras mulheres, sua esposa, sua mãe, sua tia, para que ela também viva a missão que Deus a confiou. E o nosso primeiro produto é A Mulher que Muito Amou, que foi escrito pela cofundadora da comunidade Shalom, Emi Nogueira. Esse livro une 3 figuras bíblicas: a pecadora perdoada, Maria de Betânia e Maria de Magdala. A Emi, ela dá vida literária a Maria Madalena, e ela vai nos falando do lugar da mulher como este lugar de estar aos pés do Senhor, para sermos cada vez mais almas esposas do nosso esposo Jesus Cristo. Em meio à luta contra o pecado, nos decidirmos para sermos mulheres de oração. Eis a verdadeira força que nós trazemos dentro de nós. E o outro livro que nós queremos sugerir é O Diálogo, da querida santa que nós estamos falando hoje aqui no nosso programa, Santa Catarina de Sena. Esse livro traz a vida dela, os pensamentos, sua doutrina e, sobretudo, a vida de intimidade com Deus. Santa Catarina de Sena que nos disse que se nós formos aquilo que Deus quer de nós, nós colocaremos fogo nesta terra. Nada melhor do que nos aprofundar ainda mais na vida dessa mulher, que é um grande referencial para todas nós, mulheres desse tempo, para sermos revolucionárias do amor e da caridade. E outra dica super preciosa é a Carta Apostólica, publicada em 15 de agosto de 1988, pelo então Papa São João Paulo II, que fala sobre a dignidade e a vocação da mulher, Mulieris Dignitatem. É um documento preciosíssimo, super atual, que vai esclarecer ainda mais a visão que a Igreja tem sobre a mulher. E olha o que ele diz. Por isso, no momento em que a humanidade conhece uma mudança tão profunda,
As mulheres iluminadas do Espírito do Evangelho tanto podem para que a humanidade não decaia. Verdadeiramente, nós mulheres temos um papel decisivo nos tempos de hoje. Fica aí essa dica, você pode acessar para esses e muitos outros produtos, livrariashalom.org. Ainda tem mais fazendo barulho pra gente na noite de hoje. Nós vamos continuar com o nosso bate-papo, que tá bom demais, com a Estela Cavalcante, da comunidade Shalom, e com a Larissa Lopes, da comunidade Canção Nova. E vamos falar também sobre algumas mulheres que foram revolucionárias do seu tempo e que são também grandes referenciais para nós. E, gente, já que nós estamos falando sobre esse assunto de revolução, de mudança, sabe um evento que ele propõe a revolução e a mudança na vida de muitos jovens? É a Jornada Mundial da Juventude. Ainda dá tempo você se organizar e a comunidade Shalom está oferecendo pacotes super acessíveis para você. E quem vai falar para a gente agora é o Bertrand Wade, ele que é assessor jovem da comunidade Shalom e vai trazer mais informações para você ir com a gente para Portugal e viver essa grande experiência dos dias 1º a 6 de agosto. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Bertrand da comunidade Shalom e eu quero falar para vocês sobre a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ. Um grande encontro dos jovens do mundo inteiro com o Santo Padre. É um encontro de muita espiritualidade, um encontro cultural, um encontro de muita fé, de muita alegria, um encontro festivo durante uma semana e esse ano será em Portugal. Você não pode perder, por isso eu quero te dar mais notícias. A comunidade católica Shalom, ela se empenha desde muitos anos em levar peregrinos, em levar jovens, famílias nas peregrinações da Jornada Mundial da Juventude. A campanha Shalom na JMJ já está aberta. E como fazer para você vir com a gente em Lisboa esse ano? Nós temos duas modalidades, preste bem atenção. Duas modalidades de como ir com o Shalom na JMJ em Lisboa. A primeira modalidade, nós estamos chamando de modalidade aérea, porque contém a passagem de avião, o valor da inscrição na JMJ, a taxa de adesão com a comunidade, que dá direito à alimentação, ao transporte, ao seguro, ao alojamento e também ao nosso kit. Essa aqui é a primeira modalidade. A segunda modalidade é a modalidade mochileiro, aquela pessoa que, espírito de aventureiro, só quer chegar em Lisboa. Nessa modalidade, com a comunidade, você paga a inscrição na JMJ, você paga a taxa de adesão e você tem direito também ao alojamento, ao seguro, ao transporte e também à alimentação. Em todos esses dois pacotes, você vai participar também do Encontro Internacional do Jovem Shalom em Lisboa. Para esses dois pacotes, sempre vai ter a opção de participar também da pré-jornada ou somente da JMJ. A pré-jornada será do dia 26 a 31 de julho na cidade de Braga. Então, para a modalidade aérea, tem como escolher pré-jornada mais JMJ ou somente JMJ. Nós temos voos saindo de Fortaleza, de São Paulo e também de Brasília. Para os mochileiros, nos encontramos todos juntos em Lisboa. Então, preste bem atenção. Para maiores informações, tem o site peregrinosh.org. peregrinosh.org. Ou você pode acessar diretamente conshalom.org/JMJ. Nos encontre também nas redes sociais. Nas redes sociais do Instagram, @conshalom ou @juventudesh_. Você encontra maiores informações, contatos, números para poder viver essa grande experiência conosco. Então, te espero em Lisboa, te espero na JMJ. Deus abençoe. Shalom!